Nesse vídeo trago uma análise gráfica, análise técnica detalhada para os preços do Bitcoin dolarizado. Vou aqui mergulhar profundamente no movimento de preços do Bitcoin nas últimas semanas e também meses. Vou entrar em detalhes, em várias pequenas nuances de como o preço do Bitcoin se comportou nos últimos meses, para assim a gente tirar bons insights que nos ajudam a nos posicionar de maneira mais efetiva no ciclo de movimento de preços para o Bitcoin, beleza? Então, se você gosta de Bitcoin, gosta também da análise gráfica, fique comigo que este conteúdo vai ser de grande valia para você. Eu sou o Everton Rodrigues e você está no O Mercadista. E aí, rapaziada, como que vocês estão? Só um breve recado aqui rapidinho. Neste canal estou sorteando o livro Manual de Análise Técnica do Marcus Abbe. Tá na tela aí o livro, este é o livro que está sendo sorteado. Para você participar é muito simples, basta se inscrever neste canal, comenta qualquer coisa aqui neste vídeo ou em qualquer outro e pronto. Fazendo isso você já está automaticamente concorrendo. Basta se inscrever e deixar qualquer comentário em qualquer vídeo. O sorteio será feito assim que este canal atingir a marca de 100 inscritos. Pessoal, 100 inscritos é rapidinho, já está logo aí, então não perca tempo, se inscreva e você já estará, deixa um comentário, né, evidentemente, e assim você estará concorrendo ao manual de análise técnica. O vencedor eu vou enviar para o endereço do vencedor em qualquer local do Brasil, sem nenhum tipo de custo, beleza? Então se inscreve, deixa seu comentário e boa sorte. Vamos aí para o conteúdo desse vídeo. Pois bem, então vamos lá. O gráfico está na tela. Aqui utilizarei o gráfico semanal para o Bitcoin dólar negociado na corretora Coinbase, beleza? Você vê na tela aqui, nessa linha amarela, linha dourado, uma média móvel simples de 26 períodos. Aqui no caso, 26 períodos para o gráfico semanal representa o período de 6 meses, tá bom, pessoal? Então, você vê em amarelo aqui a média de fechamento dos preços dos últimos 6 meses para o Bitcoin dolarizado. Então, batendo o olho aqui, você também já chega à conclusão de que os preços atuais do Bitcoin estão acima da sua média de preços dos últimos 6 meses. Pessoal, Bitcoin aqui num claro movimento de alta, tendência de alta, numa região muito próxima do topo histórico. Então, os preços têm evoluído bem, têm valorizado bem. Fazendo uma análise aqui do movimento de preços, eu não vou abordar muito indicador, não vou usar oscilador, nada disso. Vou me atentar hoje especificamente ao movimento puro dos preços, tá bom? Na análise técnica, análise gráfica, a informação mais importante é o próprio preço. Então, muitos investidores gostam de encher bastante de indicador, de oscilador e assim por diante. Não que não tenha sua utilidade, é claro que os diferentes tipos de indicadores, osciladores, seguidores de tendência e assim por diante, eles têm sua utilidade se bem usados, mas muita gente acaba adicionando muitas dessas ferramentas e esquece de dar atenção devida para o movimento cru dos preços, pessoal, que é o que nós vamos aqui abordar hoje. Então, tirando um pouquinho o zoom aqui do gráfico, o que a gente percebe aqui no padrão de movimentos para o gráfico semanal do Bitcoin? Percebam, pessoal, que aqui em 2024, mais ou menos em março, o preço vinha de um bom rally de alta, tá? Saiu lá dos 26 dólares para chegar na casa dos 68 dólares em março de 2024. E depois de 2 semanas de uma forte expansão aqui, ó, semana de 26 de fevereiro, depois 4 de março, encontrou uma semana onde os preços fecharam abaixo da abertura daquela semana. Isso aqui representou uma pausa, até então momentânea, desse grande rally de alta. Na sequência, mais um candle que fechou levemente abaixo. Então você vê que aqui nessa região não houve mais consenso de que os preços eram para cima. Os vendedores já participaram com muito mais ativez no mercado, com muito mais propensão nas suas operações, e os compradores também diminuíram o apetite, tá bom? E aí você vê que o mercado lateralizou, perdeu capacidade de continuar valorizando os preços, mergulhou um pouquinho, voltou a subir, e aí, pessoal, aqui, ó, essa região então marcou um topo para o movimento do Bitcoin. Então vou deixar já a linha aqui marcando o topo, que era uma resistência.
Percebam, pessoal, eu vou só recuar. Olha só. Percebam que os preços recuam um pouco e quando voltam a subir, eles param justamente aqui, muito próximo na região de topo, tá bom? Na região de resistência. Aí eles voltam a cair de novo, chegam a negociar abaixo da média móvel, acumulam força aqui, acumulam ordens e aí ganham uma nova expansão. Então, aqui nós temos um novo rompimento e o preço volta a acelerar, volta a valorizar a cotação do Bitcoin. E aí você vê que houve três grandes semanas de valorização de preços e mais uma vez um candle aqui que representa uma espécie de freio, tá? Dessa guinada altista. E a partir do momento onde aparece essa semana aqui de, de freio, né, da euforia do mercado, você vê que até continua subindo um pouquinho, mas não mais comparando com o que foi nessa grande perna de alta aqui. Então, por que eu estou abordando isso? Porque se você agora tirar o zoom, você vai perceber que o Bitcoin nos últimos anos, né, tem feito isso. Ele acumula numa certa região de preços, fica ali várias semanas ou meses acumulando energia, acumulando warnings no book e de repente ele ganha tração e dispara. Quando ele dispara, ele não vai em zigue-zague, ele vai de uma vez, ele vai numa corrida frenética de valorização dos preços. Então, você vê que foi isso que aconteceu aqui no mês de fevereiro de 2024 e também no mês de novembro de 2024. Pessoal, quando depois de algumas semanas consecutivas de brusca aceleração de preços, aparece uma semana de indefinição, como foi aqui em março de 24, ou então aqui 25 de novembro de 24, a tendência, o comum, que é o que tem acontecido até então, é que nas semanas seguintes os preços não continuarão no rally de alta. Vai haver uma briga intensa entre compradores e vendedores e o Bitcoin vai precisar acumular energia, acumular ordens por várias semanas novamente até tomar uma nova direção. Então você vê que ele ficou aqui várias semanas lateralizando, acumulando energia, ganhou expansão, preço correu 3 semanas de grande expansão, a cotação saiu de 68 dólares para 99 dólares, bateu quase 100 dólares. Aí temos aqui a semana de indecisão. Nas semanas seguintes até expande mais um pouquinho, aí bate para baixo, lateralização por várias semanas, aí até corrige, cai. Onde que veio, pessoal, esse recuo aqui? Olha que interessante. Conceito basilar, desculpa. Conceito basilar da análise técnica, toda resistência que uma vez é rompida vira suporte potencial. Então, quando os preços voltam ao patamar daquela região, ali vai funcionar como um suporte dinâmico. Eu já abordei isso nos vídeos anteriores aqui deste canal, mas mais uma vez bato nessa tecla com vocês. Esse é um conceito simples, basilar, mas tem que estar na mente de vocês, pessoal, isso aqui, tá bom? Então, veja como funcionou muito bem. A região funcionou como um suporte de preços. Depois da expansão, acumula, recua um pouquinho, volta na região que era resistência, agora funciona como suporte, ganha atração novamente. E veja só, pessoal, quando vem no suporte e ganha atração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas de altas consecutivas na cotação do Bitcoin. E a 9ª semana que veio uma correção de preços foi justamente onde, pessoal? Aqui, ó. Topo anterior, resistência. Olha, eu vou insistir, isso aqui é básico, mas eu vou insistir. Suporte e resistência é o beabá da análise gráfica. Muita gente não dá o devido valor, mas isso aqui, pessoal, é o alicerce de todo estudo que você vai fazer de padrões gráficos, de padrões de movimento, de padrões de preço. Tudo, de certa forma, deriva de suporte e resistência, tá bom? Então você vê mais uma vez que os preços chegam na resistência anterior, precisam fazer uma pausa para ganhar uma acumulação de ordens novamente, acumula energia e aí sim ganha tração e continua a subir. E aí, pessoal, voltando aqui então, voltando não, né? Chegando no nosso momento atual do Bitcoin, você vê que 23 de junho aqui nessa semana, uma grande expansão de preços, o preço rompe a resistência anterior dessa vez, ganha novos patamares e
na semana que se iniciou no dia 14 de julho, nova semana vermelhinho aqui no gráfico, mais uma semana de indecisão ou de freio para o ímpeto de alta nos preços que vinha acontecendo até então. Pessoal, no histórico da cotação do Bitcoin, toda vez que o preço corre por 3, 4 candles em seguida, 3, 4 semanas de grande expansão, e aí na semana consecutiva, semana vermelha, os preços terminam abaixo do que iniciou a semana, isso sempre significou que dali em diante haverá uma espécie de pausa daquele movimento. O mercado vai precisar acumular energia, acumular ordens no book, para só depois no futuro novamente fazer uma expansão, se for o caso. Então, eu acredito, tá bom, que isso vai acontecer aqui também. Nós estamos numa máxima histórica de preços, tá bom? Então, isso foi o que ocorreu aqui anteriormente, foi o que ocorreu aqui anteriormente. Se você der um zoom aqui, ó, vamos ver que 2023 também, ó, outubro de 2023, tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, várias semanas aqui de alta, até que vem uma semana de indecisão, ou na verdade uma semana até de queda, né? Você vê que na próxima voltou a subir a cotação do Bitcoin, mas ele não dá expansão na mesma toada que vinha dando. Ele dá uma semana de alta, mas depois uma de baixa, depois uma de alta, depois uma de baixa. Então precisa ficar de lado por um período de tempo até acumular energia e ganhar novas expansões. Portanto, isso é o mais provável, pessoal, que é o que vai acontecer aqui novamente. Atente-se a essa palavra, provável, tá bom? A análise gráfica e o mercado de renda variável de especulação, como é principalmente o mercado de criptomoedas, a gente trabalha com probabilidades. Então, analisando o estudo, os próprios movimentos históricos que o próprio Bitcoin já fez no passado, a gente percebe que o padrão de movimento é X, e uma vez que o padrão predominante é X, a gente vai tentar trabalhar a favor desta maior probabilidade, certo? Eu vou propor para vocês aqui uma outra abordagem ou uma outra visão para este movimento de alta do Bitcoin, que é um canal de alta que ele vem formando aqui já faz um longo tempo. Eu vou colocar na tela. Bem, então aqui está, pessoal. Já plotei no gráfico aqui um canal de alta. Dentro deste canal é onde os preços do Bitcoin vêm fazendo os seus movimentos de alta desde aí do início do ano de 2024. Já são praticamente mais de um ano e meio dentro desta formação de movimento. E pessoal, aqui então o que a gente pode perceber? Nós estamos, se eventualmente fôssemos fazer compra no Bitcoin neste momento, nós estaríamos comprando numa região, entre aspas, caro, porque nós estamos comprando no alto do canal. E o que as boas práticas nos ensinam para proceder quando algum ativo está evoluindo dentro de um canal de alta largo como esse? A gente precisa comprar baixo e, se eventualmente quisermos diminuir posição, já realizar algum tipo de lucro, vender alto. O que é baixo, o que é alto neste cenário? O baixo é quando os preços desse ativo estão no 1/3 inferior do canal. Então aqui você pode ver que está marcado de azul a parte do 1/3 inferior. A região central está com um tom esverdeado e o 1/3 superior está também de azul novamente. Então, pessoal, a dinâmica aqui não tem mistério. Preços estão no 1/3 inferior, são oportunidades de você aumentar a posição, montar a posição, fazer suas compras aí deste ativo. Comprou aqui, o preço expandiu, chegou no 1/3 superior, aqui você tem a oportunidade de vender a sua posição e realizar lucros, ou pelo menos não faça compras aqui, tá bom? Se você é um holder, está segurando para o longo prazo, não tem problema, pode manter. Eventualmente pode vender só um pouco para ajustar o risco também, bacana. Então, você vai fazer isso quando os preços estiverem na região de 1/3 superior desse canal de alta. Então, você vê que aqui na região de $100 mil, lá em dezembro de 2024, era uma oportunidade para diminuir sua posição. Aí os preços caem, voltam para a região inferior aqui do canal de alta, e aí mais uma oportunidade para você fazer seu aporte. E no cenário atual, nós estamos aqui muito próximos, então, da região do 1/3 superior, portanto, não é o ideal você fazer suas compras aqui, e assim, eventualmente vender
se assim for o seu interesse. Pessoal, eu, claro, também sou da opinião, também acredito que para o médio e longo prazo, lá para a próxima década, 2030 adiante, o Bitcoin será um ativo que vai valer muito mais do que vale hoje. Eu também tendo a concordar com isso. Porém, nós usamos análise gráfica para fazer um ajuste fino de nossas posições. Claro que se você pensar que em 2030 o Bitcoin vai estar valendo um valor muito mais alto do que vale hoje, tanto faz você comprar agora, neste momento, no topo aqui superior do canal ou no topo inferior, você vai estar no lucro lá da mesma maneira. Porém, nós utilizamos nossas ferramentas, nossas análises, nosso entendimento dos padrões de movimentos para fazer um ajuste fino de nossas posições. E também para quem quer fazer uma especulação, um giro mais de curto prazo, tira proveito desse tipo de posicionamento mais bem calibrado, mais bem trabalhado. Beleza? Então, aqui mais uma vez você está vendo o canal de alta se formando, que já dura aí já bastante semanas. E o canal ele é vigente, tá bom? Até que os preços comecem a negociar consistentemente fora do range que está aqui na tela. Então, só um exercício hipotético. Se os preços do Bitcoin, por exemplo, começam a cair e voltam aqui para a região inferior do canal de alta, aqui é uma região de compra. Porém, se os preços começarem a vir aqui, cair mais ainda, e extrapolarem as bordas aqui do canal e ficarem negociando aqui embaixo, aí o cenário do desenho da formação gráfica nos vai evidenciar que o canal foi quebrado. Então ele não é mais passível de ser operado. Nós vamos excluir ele da tela e vamos procurar qual é o movimento daquele novo cenário, tá bom? O mesmo vale se houver uma expansão muito forte aqui, os preços forem para cima e não obedecerem mais os limites do canal. É isso que está acontecendo agora? Não. O que acontece agora é o canal que já é vigente desde o início de 2024. Portanto, a gente se mantém de acordo com o que o gráfico está nos mostrando. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui, só a título de exemplo, duas ações aqui no Brasil que recentemente passaram por cenários de canal de alta exatamente como esse e como que teria sido operar com elas, tá bom? É só a título de exemplo para você entender e fixar o conceito melhor. Então, o primeiro exemplo aqui, ações do Itaú. O Itaú que, após a grande queda que teve ali no início da pandemia, se recuperou aos pouquinhos, tá? Em grandes movimentos de sobe e desce, mas sempre dentro de um grande canal largo de alta, que é o que você está vendo na tela. Então, você vê que esse padrão de movimento nos preços se iniciou lá no começo do ano de 2021 e perdurou até o final de 2023. Então, portanto, 21, 22, 23, 3 anos, pessoal. Então, 3 anos onde se abriram aqui janelas muito interessantes de oportunidade para você fazer suas operações de curto prazo ou abrir as suas posições de longuíssimo prazo também. Se fosse fazer se posicionar para o longo prazo dentro desse canal de alta, como que você faria, pessoal? Preços vindo aqui na região do 1/3 inferior, sempre oportunidade de compra. Então a gente teria oportunidade de compra em março de 21, aqui novembro, dezembro e até janeiro de 2022, depois novamente junho, julho e agosto também de 22, lá em dezembro de 22 de novo e depois abril de 23. Então, 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 5 grandes momentos nesses 3 anos, onde se abriam janelas de oportunidade para você fazer seu aporte, seja para o longo prazo ou seja para fazer um trade mais curto. E momentos para você encerrar suas posições no lucro ou diminuir e equilibrar o seu risco. Você teria aqui junho de 21, teria também janeiro de 21, junho de 21, um momento muito breve aqui em março de 22, outubro de 22, aqui em setembro, outubro, e depois em junho, julho de 2023, também como novembro de 23. Então, sempre quem se posicionou no 1/3 inferior do canal e realizou operações no 1/3 superior, fez grandes negócios. E aí, pessoal, desbloqueei aqui o canal sem querer, deixa eu devolver ele para o lugar. Pronto, aqui já tá bom. E aí, pessoal, então, era o que eu havia falado. Aqui em dezembro de 2023, o preço extrapola, tá, os limites da região do canal e consistentemente começam a negociar fora
dessa região. Então aqui ficou evidenciado que este padrão de canal, nessa intensidade, nessas angulações, nesse swing, nesse zigue-zague, né, não era mais vigente para Itaú. Então a gente pode desconsiderar e aí buscaríamos aqui novos padrões, novas abordagens, tá bom? E olha que interessante, ó. Se a gente está vendendo aqui num terço superior, é porque entende-se, tá? Subentende-se que esse limite aqui do, do canal de alta é uma resistência, tá bom? Uma resistência dinâmica. E já falei para vocês nesse próprio vídeo, toda resistência que uma vez rompida, quando os preços voltam até ela, funciona como um suporte dinâmico. E olha só, pessoal, os preços vão embora, começam a negociar fora do range do canal de alta, e quando há uma correção mais profunda de preços, onde que a correção se encerra? No limite superior do que seria o canal se ele tivesse vigente até agora. E que também, esse aqui é também, ó, vou até marcar para vocês em amarelo aqui, só um momentinho, também era um fundo anterior, pessoal, então era um suporte aqui, um suporte dinâmico da tendência de alta anterior, do canal anterior, e um suporte também por conta de ser fundos aqui, ó, um fundo em janeiro de 2024, outro fundo em junho de 24, e esse foi o terceiro toque. Então, uma região muito interessante aqui de suporte. Beleza? Vamos aqui rapidinho só para mais um último exemplo. Então tá aí, pessoal, último exemplo, as ações da Petrobras, que também desde o final de 2024 até agora abril de 2025, praticamente 1 ano e 4 meses, se comportaram, tá? Em movimentos de ascensão, sobe e desce dentro novamente de um canal de alta, um canal largo. Então, bem, vocês já sabem, né? Mas só para não ficar muito repetitivo, vou correr rapidinho aqui. Oportunidades de compra no terço inferior. Teve aqui em março de 24, junho de 24, agosto de 24, novembro de 24 e um pouquinho aqui em março de 2025. E raramente os preços chegaram, pessoal, a num terço superior, tá bom? Então, a gente teve aqui em maio uma oportunidade de venda, caso a pessoa quisesse realizar o seu lucro, porém depois raramente voltou aqui, muito brevemente em agosto de 24. E aí os preços vêm abaixo da margem do canal de alta. Você vê que há uma acumulação aqui, uma alta de preços, e onde que a alta se encerra, pessoal? Aqui o fundo, o 1/3 inferior entende-se como um suporte dinâmico, certo? Esse limite inferior aqui é um suporte dinâmico, por isso que aqui nessa região a gente compra. E aí o preço sobe, rompeu de vez? Esse suporte, uma vez rompido, vira uma resistência dinâmica. Então os preços voltam até ele e param de subir e voltam a cair. Então essa região, uma resistência dinâmica. Uma região muito forte de resistência, né? Porque era a média caindo, exatamente na média, exatamente muito próximo aqui da linha inferior do canal de alta que ocorria anteriormente. E se você também prestar bem atenção, é a região aqui é a região aqui deste fundo, ó. O mercado fez um fundo muito interessante aqui em março de 25. Dessa região entrou liquidez, os preços subiram, então aqui ficou um fundo bem visível, tá bom? Então aqui era um suporte, os preços caem e voltam, então aqui funciona como uma resistência dinâmica para depois voltar a cair, se fosse o caso, tá bom? Então, os preços acumulando lateralmente aqui de novo, o mercado brigando para ver qual vai ser a direção tomar nas ações da Petrobras. Voltando, pessoal, para o Bitcoin. Então, voltando para o Bitcoin, aqui está a formação no canal de alta. Comprar aqui é muito próximo de comprar na região alta do ciclo de preços. Eu não recomendo, ainda que para daqui 5, 6 anos o Bitcoin possa estar muito mais alto do que está hoje. Se nós temos no nosso alcance essas ferramentas da análise gráfica, da análise técnica para nos abastecer, nos alimentar aqui nas nossas operações, por que não usá-las? Então, faria o ajuste fino e montaria posições compradas apenas no 1/3 inferior. Portanto, eu esperaria os preços recuarem, voltarem aqui para essa região
mais próximo da média também, para recuar a média e aí sim ganhar uma nova expansão. Beleza? Eu sou o Everton Rodrigues e você assistiu a O Mercadista.